Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito das cautelas que precisamos tomar ao elogiar ou criticar crianças. Então, muitas vezes se coloca que não se pode deixar a criança fazer coisas erradas sem apontar, sem criticar, porque ela acaba entendendo que aquilo é certo e persiste no erro até que ela seja criticada e corrigida. E também, por outro lado, se diz que elogiar a criança é um ato que promove a repetição, aí pegando conceitos bem comportamentais mesmo, a repetição daquele comportamento esperado e faz com que ela se sinta gratificada pelas ações dela no mundo. Realmente, existe uma lógica em ambas as afirmações. Não podemos nem permitir que a criança faça coisas erradas, que é entendido socialmente como erradas, sem apontar isso para ela, porque ela vai se criar um adulto com dificuldades sociais, porque ela vai fazer coisas que a sociedade não aceita, e também não podemos deixar de apontar aquilo que ela faz de correto, porque é uma forma de gratificar e de também estabelecer para ela noções do que ela deve fazer no mundo, do que é esperado que ela faça em sociedade. Porém, a forma de se fazer isso deve ser cautelosa e pensada. Deve ser uma forma que nem inferiorize a criança e nem enalteça ela mais do que se deve, porque ambos são situações prejudiciais. Se você deprecia a criança ao criticá-la, você torna uma criança insegura, uma criança que terá dificuldades em agir no mundo, porque ela parte do pressuposto que tudo que ela faça é errado. Se você enaltece em excesso uma criança, ou seja, faz com que ela acredite que tudo que ela faz é bom, é nobre, é maravilhoso, é perfeito, você acaba criando muitas vezes um adulto com dificuldade de frustração, então um adulto que quando se depara com um erro não é capaz de admitir os próprios erros, de admitir as dificuldades, uma pessoa que tem extrema dificuldade em buscar auxílio quando precisa, porque afinal se ela é boa, ela é a melhor, ela não tem como pedir ajuda para uma pessoa que ela considera inferior a ela. Então ambas as situações são altamente prejudiciais para o desenvolvimento de uma criança. Vamos falar um pouco então uma das formas como se costuma elogiar ou criticar uma criança e que é errada, e qual que seria a possibilidade mais assertiva de se fazer isso. E aqui entenda-se que eu vou estar falando realmente dos erros mais leves. Eu não vou falar de agressão física contra a criança, não vou falar dessas coisas mais drásticas e esdrúxulas, porque creio que não tem nem como discutir, não é nem discutível esses aspectos. Estou falando de erros que são aceitáveis, que cuidadores acabam cometendo e que muitas vezes vem da própria também criação deles, vem do próprio contexto social, muitas vezes que estão inseridos, contexto cultural, e que pode ser mudado, então não é nada inato. E é justamente a respeito dessa inatidão ou dessa coisa da natureza do sujeito, dessa coisa pré-determinada, que começa a nossa crítica. Então, qual que é um hábito muito comum de cuidadores fazerem? Você é uma criança muito inteligente. Esse é um dos primeiros erros mais complicados e mais prejudiciais que cometemos ao elogiar uma criança. A criança não é inteligente. A criança não faz tudo certo. Ela teve uma ação inteligente naquele momento. E aí eu retomo um conceito que eu já discuti em vários vídeos, porque é uma coisa que realmente eu discuto com certa frequência, devido até minhas próprias leituras anteriores. Epiteto é um dos últimos autores assim que eu li que faz uma crítica muito grande a respeito dessa situação. O ser humano ele não é, ele está. E dentro da psicologia nós utilizamos muito esse conceito. E qual que é a diferença entre ser e estar? Ser é como se aquele sujeito fosse pré-determinado naturalmente. Então, se o sujeito é inteligente, ele é, ponto. Ele não tem a possibilidade de errar, ele não tem a possibilidade de fazer algo diferente do que é esperado, ele não tem a possibilidade de não ser inteligente, porque ele é inteligente. Isso é ser. É algo natural, pré-determinado e imutável.
Estar é a noção de que nesse momento eu estou assim, nesse momento eu fiz isso, mas em outro momento eu posso mudar, em outro momento eu posso fazer diferente, eu sou um ser mutável, eu estou em constante metamorfose. Esse entendimento é muito válido e muito necessário que seja apresentado à criança. Então, uma criança ela não é inteligente. Ela fez uma ação inteligente, ela fez uma ação esperada, ela fez uma ação dentro do que se desejava. E isso sim deve ser elogiado, deve ser enaltecido para que essa criança compreenda o que é esperado dela. Mas também é preciso que ela tenha essa noção de que agora eu fiz isso certo. Isso não significa que eu seja certo, que eu seja inteligente. Amanhã eu posso errar, então eu tenho que me aperfeiçoar e continuar fazendo certo. E se amanhã eu errar, eu também vou ter o entendimento de que eu não sou o erro, eu não sou o errado. Eu apenas fiz algo errado. Eu estou, então nesse momento eu estou errado, mas eu posso mudar, eu posso estar certo amanhã. Diferente de quando você passa para a criança essa noção de sou. Quando você passa essa noção para a criança de sou, no caso da inteligência, você corre um sério risco, que é de criar uma criança acomodada, porque afinal, se eu sou inteligente, isso é natural, eu nasci inteligente. Então eu não preciso estudar, para que eu vou perder meu tempo de estudar, para que eu vou perder meu tempo de me esforçar, se eu sou inteligente? Se eu sou inteligente, a minha única possibilidade é fazer as coisas certo. Eu não preciso me esforçar, porque afinal eu sou inteligente. Isso é perigosíssimo. Porque além de você criar a criança acomodada, o primeiro momento que ela se deparar com uma frustração vai ser um estrago gigantesco na vida dela. Porque a primeira coisa que ela vai se perguntar quando ela se deparar com algo que ela faça errado, mas como? Se eu sou inteligente ou eu era inteligente, fazia tudo certo, como que agora eu fiz algo errado? O que que aconteceu? O que que aconteceu comigo que do dia para a noite eu fiquei burra? Se eu era inteligente, como é que agora eu sou burra? Então, é um perigo enorme. A criança ela não desenvolve tolerância à frustração, não desenvolve a habilidade de conseguir dar conta das situações que saem do controle dela. Então, ela não desenvolve flexibilidade. E isso é muito perigoso no sentido de inaptidão social. Ela não vai estar bem adaptada para viver em sociedade, porque afinal nós nos frustramos o tempo todo, nós acabamos cometendo erros constantes. Espera-se que analisemos esses erros e evitemos cometê-los novamente, mas acabamos cometendo. É inevitável que nós, em determinados momentos da nossa vida, erremos. E quando eu entendo que eu não sou esse erro, que esse erro foi um momento da minha vida, que eu fiz uma besteira, que eu fiz algo errado, é muito mais fácil de eu aceitar esse erro. Porque afinal eu não sou, esse erro não me representa como pessoa. Esse erro representa uma ação que eu fiz nesse momento que não foi tão assertiva. E por mais que pareça muito óbvio as coisas que eu estou dizendo aqui, não são óbvias nem para nós como adultos. Imagina para uma criança. Nós como adultos muitas vezes fazemos algo errado no trabalho. Nossa, como eu sou incompetente, como que eu fui fazer uma asneira dessa? Como se fosse impossível eu errar. Então mesmo nós não temos essa compreensão muito clara das coisas serem momentâneas e não definitivas. Imagina uma criança, então dar à criança essa noção de estar ao invés de ser é muito importante. E aí como que você faz então um elogio para uma criança para que ela não pegue essa noção de sou, mas sim de isso é correto, mas eu posso errar, e se eu errar não tem problema, eu vou tentar corrigir o erro. É realmente focando mais no que ela fez do que nela. Então por isso eu disse, essa situação de você dizer para a criança, você é inteligente, é um erro gravíssimo. Ela não é inteligente, ela fez algo apreciável, ela fez algo interessante. Olha, que bonito o desenho que você fez. Esse desenho é muito bonito. Talvez você nem sempre desenhe, então é claro que você não vai dizer isso declaradamente para a criança, mas as tuas palavras devem passar isso para ela. Esse desenho é muito lindo. Talvez amanhã você não desenhe tão bem. E não há problema nisso. Depois de amanhã você vai desenhar bem, você vai desenhar melhor. Talvez amanhã você tente desenhar uma coisa diferente do que você desenhou hoje e você não consiga desenhar tão bem quanto você fez hoje. Mas quando você fizer a segunda, terceira vez, você vai fazer tão bem quanto você fez hoje.
Como eu disse, isso não vai ser dito para a criança verbalmente, mas as tuas palavras vão passar isso para a criança quando você diz: olha, que lindo o desenho que você fez, esse desenho é muito bonito, meus parabéns por ter conseguido desenhar tão bem hoje. Não significa que ela vai desenhar bem para o resto da vida dela, e não significa que se ela desenhar mal, isso é o fim do mundo. Que ela não sabe desenhar porque ela fez um desenho que não ficou dentro do que era esperado, não ficou tão bom. Essa noção é muito importante de se passar para a criança. Então tem que se ter cautela tanto ao elogiar, como eu mencionei, como ao criticar também. Se uma criança te traz algo ou faz algo que não é esperado dela, jamais você deve dizer para a criança: ó, você não faz nada certo, você é burra, só podia fazer coisa errada mesmo. Não. Olha, isso que você fez não foi legal. Isso não foi legal. Não significa que você não seja legal. Não significa que você não possa mudar, não possa fazer coisas certas. Não significa que você não possa fazer o que é esperado de você. Mas isso que você fez hoje não é o esperado. Isso não foi legal. Vamos tentar fazer diferente? Vamos tentar acertar dessa vez? Vamos tentar fazer o que é esperado? Ou você tem um bom motivo para ter feito diferente do que é esperado, que também é uma coisa que não é muitas vezes contabilizado da criança. Se diz que ela fez errado, mas não se pergunta o porquê ela fez errado. Não se pergunta se a forma como você ensinou de fato está clara para ela. Não se pergunta se, por exemplo, ela tem todas as capacidades cognitivas e físicas de se fazer da forma que é esperado. Muitas vezes, por exemplo, uma criança que gagueja no ler, não é que ela tenha problema na fala. Não é que ela tenha problema na compreensão da leitura, muitas vezes ela tem problema visual mesmo, ela tem problema oftalmológico. Ela não consegue enxergar a letra rápido o suficiente para formar a frase da maneira correta. E quando você deixa de questionar o porquê ela fez como fez e não como era esperado, você deixa de notar esses detalhes. Então é muito importante essa cautela ao elogiarmos, criticarmos ou simplesmente nos posicionarmos diante de uma criança. É ter o entendimento que a criança ela não é, ela está. Ela fez certo nesse momento, talvez ela não faça certo amanhã, não tem problema. Ela pode acertar depois de amanhã. Claro, sempre também contabilizando que erros nós cometemos. Imagina uma criança que está aprendendo quase do zero, literalmente ela vem aprendendo do zero e acumulando conhecimento e aprendendo a manusear esse conhecimento. Então, erros são mais do que aceitáveis. Não devem ser enaltecidos, não devem ser agido em relação a eles de maneira indiferente. Então eu não posso dizer que é normal uma criança errar, mesmo que isso seja. É normal uma criança errar, mas eu não posso dar essa noção de normalidade para ela, porque eu deixo de proporcionar a ela a possibilidade de se corrigir, mas eu também não posso agir como se errar fosse o fim do mundo, sendo que eu erro todos os dias. Então é ter essa noção de mudança, é ter essa noção de que nem tudo que a criança faça é certo, nem tudo é errado, que ela pode fazer hoje uma coisa certa, amanhã uma coisa errada, e que isso é esperado que aconteça e que não há um problema desde que ela se propõe a corrigir o que ela faz errado. Dar essa noção para a criança de que aquilo que ela fez foi bom, mas talvez amanhã ela faça algo que não é tão bom e não há um grande problema nisso. Ela pode fazer melhor. Ela pode pegar isso que ela fez amanhã que não é tão bom e depois de amanhã fazer muito bom, muito bem feito. E isso é esperado que aconteça. Eu também faço desse modo. É importante também que os cuidadores se coloquem desse modo diante da criança, porque há muito uma hipocrisia por parte de muitos dos cuidadores de se posicionar diante da criança como se eles fossem perfeitos, como se eles nunca errassem, como se eles nunca fizessem nada fora do que a sociedade espera deles. Isso é patético, porque a criança ela é um ser inteligente, ela é um ser racional, ela não é um ser imbecil, não é como nós nos imbecilizamos depois de adultos. Então, quando um cuidador se coloca como se ele fosse perfeito diante da criança, é quase hilário, porque a criança nota no dia a dia. A criança nota que o cuidador, por exemplo, faz coisas erradas, que são socialmente entendidas como erradas, no trânsito. A criança nota que, por exemplo, o cuidador mente para o chefe. A criança nota que o próprio um cuidador mente para o outro, um cuidador esconde coisas do outro. Então, você querer se posicionar como um ser perfeito diante da criança é a atitude mais ridícula e patética que você faz. Porque a criança nota de longe que você não é perfeito. E aí que também demanda essa necessidade
de nos posicionarmos diante da criança dizendo, eu também não sou perfeito. Isso não é errado, isso não é ruim, desde que eu entenda as minhas imperfeições e busque corrigi-las. Busque fazer com que as minhas imperfeições não interfiram negativamente na sociedade na qual eu estou. Um pouco aí a respeito. Então, fazia algum tempo já que eu não gravava um vídeo na área infantil. Eu venho desenvolvendo, essa é uma área que eu aprecio ao estudar, conhecer mais a respeito. E ao longo do canal, do trabalho aí do Filosofia da Psique, eu acabei desenvolvendo melhor a minha habilidade também ao trabalhar com esses vídeos, que eu era um pouco no começo agressivo demais, ainda mantenho um nível de agressividade, que eu acredito que é necessário e importante, mas sendo um pouco mais cauteloso, e é preciso também entendermos que, como já dizem muitos dos autores da área da psicologia, criança não vem com manual de instrução. Então, realmente também temos que entender que não é fácil para um cuidador criar uma criança, não é fácil saber o que fazer para educar essa criança, até mesmo porque muitas vezes esse cuidador ele já vem de uma criação que não deu bons exemplos para ele. Então muitas vezes esse cuidador ele já vem de uma situação familiar que muitas vezes não foi muito próxima do ideal, ele vem de cuidadores que não eram muito habilidosos ao fazer o seu trabalho. E para a pessoa se entender diante disso não é uma das tarefas mais fáceis do mundo. Então é preciso entendermos isso também, mas precisamos também sempre ser cautelosos para também não ficar vitimizando e justificando os erros dos cuidadores. Então você talvez não saiba fazer certo, mas você tem caminhos para buscar fazer o mais próximo do certo possível. Então sempre é importante também estarmos revendo as nossas formas de educar as crianças, nossa forma de nos posicionarmos diante de uma criança. Lembrando que os adultos são exemplo e referência para as crianças. E sempre, ação, exemplo, vale mais do que palavras. Então a forma como o adulto se posiciona diante da criança diz muito mais para ela do que o que ele fala. O que ele fala é passageiro. O que ele fala amanhã ela não lembra. Como ele se posiciona, ela lembra. Muitas vezes lá na idade avançada dela, ela vai lembrar a forma como os adultos se posicionaram diante dela quando ela era criança. É isso. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.